Tá gravando? Podemos. Perdão é um atributo da matéria viva. Vê, meu amor, vê como por medo já estou organizando. Vê como ainda não consigo mexer nesses elementos primários do laboratório sem logo querer organizar a esperança. É que, por enquanto, a metamorfose de mim em mim mesma não faz nenhum sentido. É uma metamorfose em que perco tudo o que eu tinha, e o que eu tinha era eu. Só tenho o que sou. E agora o que sou? Sou estar de pé diante de um susto. Sou o que vi. Não entendo e tenho medo de entender. O material do mundo me assusta, com os seus planetas e baratas. Eu, que antes vivera de palavras de caridade ou orgulho ou de qualquer coisa, mas que abismo entre a palavra e o que ela tentava, que abismo entre a palavra amor e o amor que não tem sequer sentido humano. Por quê? Porque amor, porque amor é a matéria viva. Amor é a matéria viva? O que foi que me sucedeu ontem? E agora? Estou confusa. Atravessei desertos e desertos, mas fiquei presa sob algum detalhe, como debaixo de uma rocha. Não, espera, espera. Com alívio tenho que lembrar que desde ontem já saí daquele quarto. Eu já saí, estou livre. E ainda tenho chance de recuperação, se eu quiser. Mas quero? O que vi não é organizável. Mas se eu realmente quiser, agora mesmo, ainda poderei traduzir o que eu soube em termos mais nossos, em termos humanos, e ainda poderei deixar despercebidas as horas de ontem. Se eu ainda quiser, poderei, dentro de nossa linguagem, me perguntar de outro modo o que me aconteceu. E se desse modo eu perguntar, ainda terei uma resposta de recuperação. A recuperação seria saber que GH era uma mulher que vivia bem, vivia bem, vivia na supercamada das areias do mundo, e as areias nunca haviam derrocado de debaixo de seus pés. A sintonização era tal que, à medida que as areias se moviam, os pés se moviam em conjunto com elas. Então tudo era firme e compacto. GH vivia no último andar de uma superestrutura, e mesmo construído no ar, era um edifício sólido, era própria no ar, assim como as abelhas tecem a vida no ar. E isso havia séculos vinha acontecendo, com as variantes necessárias ou casuais, e dava certo, pelo menos nada falou e ninguém falou. Ninguém disse que não, era certo, pois. Mas exatamente o lento acúmulo de séculos automaticamente se empilhando, era o que, sem ninguém perceber, ia tornando a construção no ar muito pesada. Essa construção ia se saturando de si mesma, ia ficando cada vez mais compacta, em vez de se tornar cada vez mais frágil. O acúmulo de viver numa estrutura tornava-se cada vez mais pesado para se sustentar no ar. Como um edifício onde de noite todos dormem tranquilos, sem saber que os alicerces vergam e que, num instante, não anunciado pela tranquilidade, as vigas vão ceder porque a força de coesão está lentamente se desassociando 1 milímetro por cada século. E então, quando menos se espera, num instante tão repetidamente comum como o de se levar um copo de bebida à boca sorridente no meio de um baile, então ontem, num dia tão cheio de sol como estes dias de ápice do verão, com os homens trabalhando e as cozinhas fumegando e a broca britando as pedras, e as crianças rindo e um padre lutando por impedir, mas impedir o quê? Ontem, sem aviso, houve o fragor do sólido que subitamente se torna friável numa derrocada. No desmoronamento, toneladas caíram sobre toneladas. E quando eu, GH, até nas varizes, uma das pessoas, abri os olhos, estava, não sobre escombros, pois até os escombros já haviam sido deglutidos pelas areias. Estava numa planície tranquila, quilômetros e quilômetros abaixo do que fora uma grande cidade. As coisas haviam voltado a ser o que eram. O mundo havia reivindicado a sua própria realidade.
E, como depois de uma catástrofe, a minha civilização acabara. Eu era apenas um dado histórico. Tudo em mim fora reivindicado pelo começo dos tempos e pelo meu próprio começo. Eu passara a um primeiro plano primário. Estava no silêncio dos ventos e na era de estanho e cobre, na era primeira da vida. Escuta, diante da barata viva, a pior descoberta foi a de que o mundo não é humano e de que não somos humanos. Não, não te assustes. Certamente o que me havia salvo até aquele momento da vida sentimentalizada de que eu vivia é que é que o imuno é o melhor nosso. É a coisa, a parte coisa da gente. Só por isso é que, como pessoa falsa, eu não havia até então sossobrado sob a construção sentimentária e utilitária. Meus sentimentos humanos eram utilitários, mas eu não tinha sossobrado porque a parte coisa, matéria do Deus, era forte demais e esperava para me reivindicar. O grande castigo neutro da vida geral é que ela de repente pode solapar uma vida. Se não lhe for dada a força dela mesma, então ela rebenta como um dique rebenta, e vem pura, sem mistura nenhuma, puramente neutra. Aí estava o grande perigo. Quando essa parte neutra de coisa não embebe uma vida pessoal, a vida vem toda puramente neutra. Mas por que exatamente em mim fora repentinamente se refazer o primeiro silêncio? Como se uma mulher tranquila tivesse simplesmente sido chamada e tranquilamente largasse o bordado na cadeira, se erguesse e, sem uma palavra, abandonando sua vida, renegando o bordado, amor e alma já feita. Sem uma palavra, essa mulher se pusesse calmamente de quatro, começasse a engatinhar e a se arrastar com olhos brilhantes e tranquilos. É que a vida anterior a reclamara, e ela fora. Mas por que eu? Mas por que não eu? Se não tivesse sido eu, não saberia. E tendo sido eu soube, apenas isso. O que é que me havia chamado? A loucura ou a realidade? A vida se vingava de mim, e a vingança consistia apenas em voltar, nada mais. Todo caso de loucura é que alguma coisa voltou. Os possessos, eles não são possuídos pelo que vem, mas pelo que volta. Às vezes a vida volta. Se em mim tudo se quebrava a passagem da força, não é porque a função desta era de quebrar. Ela só precisava enfim passar, pois já se tornara caudalosa demais para poder se conter ou contornar. Ao passar, ela cobria tudo. E depois, como após um dilúvio, sobrenadava um armário, uma pessoa, uma janela solta, três maletas. Isso me parecia o inferno, essa destruição de camadas e camadas arqueológicas humanas. O inferno, porque o mundo não me tinha mais sentido humano, e o homem não me tinha mais sentido humano. E sem essa humanização e sem a sentimentação do mundo, eu me apavoro. Sem um grito, olhei a barata. Vista de perto, a barata é um objeto de grande luxo, uma noiva de pretas joias. É toda rara, parece um único exemplar. Prendendo-a pelo meio do corpo com a porta do armário, eu isolara um único exemplar. O que parecia dela era apenas a metade do corpo. O resto, o que se via, podia ser enorme, e dividia-se por milhares de casas, atrás de coisas e armários. Eu, porém, não queria a parte que me coubera. Atrás da superfície de casas, aquelas joias embaçadas andando de rojo, eu me senti imunda como a Bíblia fala dos imundos. Por que foi que a Bíblia se ocupou tanto dos imundos e fez uma lista dos animais imundos e proibidos? Porque se, como os outros, também eles haviam sido criados. E por que o imundo era proibido? Eu fizera o ato proibido de tocar no que é imundo. Pode continuar? Eu fizera o ato proibido de tocar no que é imundo. E tão imundo estava eu, naquele meu súbito conhecimento indireto de mim, que abri a boca para pedir socorro. Eles dizem tudo, a Bíblia,
Eles dizem tudo. Mas se eu entender o que eles dizem, eles mesmos me chamarão de enlouquecida. Pessoas iguais a mim haviam dito. No entanto, entendê-las seria a minha derrocada. Mas não comereis das impurezas, quais são a águia e o grifo e o esmerilhão, e nem a coruja, e nem o cisne, nem o morcego, nem a cegonha, e todo o gênero de corvos. Eu estava sabendo que o animal imundo da Bíblia é proibido porque o imundo é a raiz, pois há coisas criadas que nunca se enfeitaram e conservaram, se iguais ao momento em que foram criadas, e somente elas continuarão a ser a raiz ainda toda completa. E porque são a raiz, é que não se podia comê-las, o fruto do bem e do mal. Comer a matéria viva me expulsaria de um paraíso de adornos e me levaria para sempre a andar com o cajado pelo deserto. Muitos foram os que andaram com o cajado pelo deserto. Pior, me levaria a ver que o deserto também é vivo e tem umidade, e a ver que tudo está vivo e é feito do mesmo. Para construir uma alma possível, uma alma cuja cabeça não devore a própria cauda, a lei manda que só se fique com o que é disfarçadamente vivo. E a lei manda que, quem comer do imundo, que o coma sem saber. Pois quem comer do imundo, sabendo que é imundo, também saberá que o imundo não é imundo. É isso? E tudo que anda de rastros e tem asas será impuro, e não se comerá. Abri a boca espantada. Era para pedir um socorro. Por quê? Por que não queria eu me tornar tão imunda quanto a barata? Que ideal me prendia ao sentimento de uma ideia? Por que não me tornaria eu imunda exatamente como eu toda me descobria? O que temia eu? Ficar imunda de quê? Ficar imunda de alegria. Pois agora entendo que aquilo que eu começara a sentir já era alegria, o que eu ainda não reconhecera nem entendera. No meu mudo pedido de socorro, eu estava lutando, era contra uma vaga primeira alegria que eu não queria perceber em mim, porque, mesmo vaga, já era horrível. Era uma alegria sem redenção, não sei explicar, mas era uma alegria sem a esperança. Ah, não retires de mim a tua mão. Eu me prometo que talvez até o fim deste relato impossível, talvez eu entenda. Oh, talvez pelo caminho do inferno eu chegue a encontrar o que nós precisamos. Mas não retires tua mão, mesmo que eu já saiba que encontrar tem que ser pelo caminho daquilo que somos. Se eu conseguir não me afundar definitivamente naquilo que somos. Vê, meu amor, já estou perdendo a coragem de achar o que quer que eu tive que achar, que eu tiver que achar. Estou perdendo a coragem de me entregar no caminho, e já estou prometendo que nesse inferno acharei a esperança. Talvez não seja a esperança antiga, talvez não se possa sequer chamar de esperança. Eu lutava porque não queria uma alegria desconhecida. Ela seria tão proibida pela minha futura salvação quanto o bicho proibido que foi chamado de imundo. E eu abria e fechava a boca em tortura para pedir socorro, pois então ainda não me havia ocorrido inventar essa mão que agora inventei para segurar a minha. No meu medo de ontem, eu estava sozinha e queria pedir socorro contra a minha primeira desumanização. A desumanização é tão dolorosa como perder tudo, como perder tudo, meu amor. Eu abria e fechava a boca para pedir socorro, mas não podia nem sabia articular. É que eu não tinha mais o que articular. Minha agonia era como a de querer falar antes de morrer. Eu sabia que estava me despedindo para sempre de alguma coisa. Alguma coisa ia morrer, e eu queria articular a palavra que pelo menos resumisse aquilo que morria. Afinal, consegui pelo menos articular um pensamento. Estou pedindo socorro. Ocorreu-me então que eu não tinha contra o que pedir socorro. Eu não tinha nada a pedir. De repente era isso. Eu estava entendendo que pedir eram ainda os últimos restos de um mundo apelável que, mais e mais, se estava tornando remoto. E se eu continuava a querer pedir, era para ainda me agarrar aos últimos restos de minha civilização antiga, agarrar-me para não me deixar
ser arrastada pelo que agora me reivindicava. E é o que, num gozo de esperança, eu já cedia. Ah, eu já queria ceder. Ter experimentado já era o começo de um inferno de querer, querer, querer. A minha vontade de querer era mais forte do que a minha vontade de salvação. Cada vez mais eu não tinha o que pedir, e via com fascínio e horror os pedaços de minhas podres roupas de múmia caírem secas no chão. Eu assistia à minha transformação de crisálida em larva úmida. As asas aos poucos encolhiam-se créstadas, e um ventre todo novo e feito para o chão, um ventre novo renascia. Sem desfitar a barata, fui me abaixando até sentir que meu corpo encontrava a cama, e, sem desfitar a barata, sentei-me. Agora era com os olhos erguidos que eu a via. Agora, debruçada sobre a própria cintura, ela me olhava de cima para baixo. Eu havia prendido defronte de mim o imundo do mundo, e desencantar a coisa viva. Eu perdera as ideias. Então, de novo, mais 1 milímetro grosso de matéria branca espremeu-se para fora. Então, de novo, mais 1 milímetro grosso de matéria branca espremeu-se para fora. Santa Maria, Mãe de Deus, ofereço-vos a minha vida em troca de não ser verdade aquele momento de ontem. A barata com a matéria branca me olhava. Não sei se ela me via, não sei o que uma barata vê, mas ela e eu nos olhávamos, e também não sei o que uma mulher vê. Mas se seus olhos não me viam, a existência dela me existia. No mundo primário onde eu entrara, os seres existem para os outros como um possuir o outro, um comer o outro. Tudo ela estava comigo. A barata não me via com os olhos, mas com o corpo. E eu via. Não havia como não vê-la. Não havia como negar. Minhas convicções e minhas asas se crestavam rapidamente e não tinham mais finalidade. Eu não podia mais negar. Não sei o que é que não podia mais, não sei o que é que não podia mais negar, mas já não podia mais. E nem podia mais me socorrer como antes, de toda uma civilização que me ajudaria a negar o que eu via. Eu a via toda, a barata. A barata é um ser feio e brilhante. A barata é pelo avesso. Não, não. Ela mesma não tem lado direito nem avesso. Ela é aquilo. O que nela é exposto é o que em mim eu escondo. De meu lado a ser exposto, fiz o meu avesso ignorado. Ela me olhava. E não era um rosto, era uma máscara. Uma máscara de escafadrista. Aquela gema preciosa, ferruginosa. Os 2 olhos eram vivos como 2 ovários. Ela me olhava com a fertilidade cega de seu olhar. Ela fertilizava a minha fertilidade morta. Seriam salgados os seus olhos? Se eu os tocasse, já que cada vez mais imunda eu gradualmente ficava, se eu os tocasse com a boca, eu sentiria salgados? Eu já havia experimentado na boca os olhos de um homem, e pelo sal na boca soubera que ele chorava. Mas ao pensar no sal dos olhos negros da barata, de súbito recuei de novo, e meus lábios secos recuaram até os dentes. Os répteis que se movem sobre a terra. Na reverberação parada da luz do quarto, a barata era um pequeno crocodilo lento, o quarto seco e vibrante. Eu e a barata pousadas naquela secura, como na crosta seca de um vulcão extinto. Aquele deserto onde eu entrara, e também nele descobri a vida e o seu sal. De novo, a parte branca da barata espremeu-se, talvez menos de 1 milímetro para fora. Dessa vez, eu mal e mal percebera o movimento ínfimo que a matéria dela fizera. Eu olhava abismada, quieta. Nunca até então a vida me havia acontecido de dia.
nunca a luz do sol. Só nas minhas noites é que o mundo se resolvia lentamente. Só que aquilo que acontecia no escuro da própria noite também acontecia ao mesmo tempo nas minhas próprias entranhas. Que o meu escuro não se diferenciava do escuro de fora, e de manhã, ao abrir os olhos, o mundo continuava sendo uma superfície. A vida secreta da noite em breve se reduzia na boca ao gosto de um pesadelo que some. Mas agora a vida estava acontecendo de dia, inegável e para ser vista, a menos que eu desviasse os olhos. E eu ainda poderia desviar os olhos. Mas é que o inferno já me tomara, meu amor, o inferno da curiosidade malsã. Eu já estava vendendo a minha alma humana, porque ver já começara a me consumir em prazer. Eu vendi o meu futuro, eu vendi a minha salvação, eu nos vendia. Estou pedindo socorro, gritei-me então, de repente, com a mudez dos que têm gradualmente a boca entulhada pelas areias movediças. Estou pedindo socorro, pensei quieta e sentada. Mas nenhuma vez me ocorreu levantar-me e ir embora, como se isso já fosse impossível. A barata e eu tínhamos sido soterradas numa mina. A balança tinha agora um prato único. Nesse prato estava a minha profunda recusa de baratas. Mas agora, recusa de baratas eram meras palavras. E eu também sabia que na hora de minha morte eu também não seria traduzível por palavra. De morrer, sim, eu sabia, pois morrer era o futuro e é imaginável, e de imaginar eu sempre tivera tempo. Mas o instante esse, a atualidade, isso não é imaginável. Entre a atualidade e eu não há intervalo. É agora em mim. Entende? Morrer eu sabia de antemão e morrer ainda não me exigia. Mas o que eu nunca havia experimentado era o choque com momentos chamados já. Hoje me exige hoje mesmo. Nunca antes soubera que a hora de viver também não tem palavra. A hora de viver, meu amor, estava sendo tão já que eu encostava a boca na matéria da vida. A hora de viver é um ininterrupto, lento rangido de portas que se abrem continuamente de par em par. Dois portões se abriram e nunca tinham parado de se abrir, mas abriram-se continuamente para o nada. A hora de viver é tão infernalmente inexpressiva que é o nada. Aquilo que eu chamava de nada era, no entanto, tão colado a mim que era eu, e portanto se tornava invisível como eu me era invisível, e tornava-se o nada. As portas, como sempre, continuavam a se abrir. Finalmente, meu amor, sucumbi, e tornou-se um agora. Vocês querem que continue? O que vocês acham? Temos mais 3 páginas, mais ou menos. Pra mim, tudo bem, continuando. Vamos mais. Alguém tem alguma Até a próxima pausa. Que tal? Beleza. Finalmente, meu amor, sucumbi, e tornou-se um agora. Era finalmente agora, era simplesmente agora. Era assim. O país estava em 11 horas da manhã, superficialmente como um quintal que é verde, da mais delicada superficialidade. Verde, verde. Verde é um quintal. Entre mim e o verde, a água do ar. A verde água do ar. Vejo tudo através de um copo cheio. Nada se ouve. No resto da casa, a sombra está toda inchada. A superficialidade madura. São 11 horas da manhã no Brasil. É agora. Trata-se exatamente de agora. Agora é o tempo inchado até os limites. 11 horas não tem profundidade. 11 horas está cheio das 11 horas até as bordas do copo verde. O tempo freme como um balão parado. O ar fertilizado e arfante.
Até que no hino nacional, a badalada das 11h30, corte as amarras do balão. E de repente, nós todos chegaremos ao meio-dia, que será verde como agora. Acordei de súbito do inesperado oásis verde, onde por um momento eu me refugiara toda plena. Mas eu estava no deserto. E não é só no ápice de um oásis que é agora. Agora também é no deserto, e pleno. Era já. Pela primeira vez na minha vida, tratava-se plenamente de agora. Esta era a maior brutalidade que eu jamais recebera. Pois a atualidade não tem esperança, e a atualidade não tem futuro. O futuro será exatamente de novo uma atualidade. Eu estava tão assustada que ainda mais quieta ficara dentro de mim, pois parecia-me que finalmente eu ia ter que sentir. Parece que vou ter que desistir de tudo que deixo atrás dos portões. E sei, eu sabia, que se atravessasse os portões que estão sempre abertos, entraria no seio da natureza. Eu sabia que entrar não é pecado, mas é arriscado como morrer, assim como se morre sem se saber para onde. E esta é a maior coragem de um corpo. Entrar só era pecado porque era a danação de minha vida, para a qual eu depois não pudesse talvez mais regredir. Eu talvez já soubesse que, a partir dos portões, não haveria diferença entre mim e a barata, nem aos meus próprios olhos, nem aos olhos do que é Deus. Foi assim que fui dando os primeiros passos do nada, no nada. Meus primeiros passos hesitantes em direção à vida e abandonando a minha vida. O pé pisou no ar e entrei no paraíso ou no inferno, no núcleo. Passei a mão pela testa, com alívio notava que finalmente havia começado a suar. Até um pouco antes fora apenas aquela escura quente que nos crestava a nós duas. Agora eu começava a me umedecer. Ah, como estou cansada! Meu desejo agora seria o de interromper tudo isto e inserir neste difícil relato, por pura diversão e repouso, uma história ótima que ouvi um dia desses sobre o motivo por que um casal se separou. Ah, conheço tantas histórias interessantes e também poderia, para descansar, falar na tragédia. Conheço tragédias. Meu suor me aliviava. Olhei para cima, para o teto. Com um jogo de feixes de luz, o teto se arredondara e transformara-se no que me lembrava uma abóbada. A vibração do calor era como a vibração de um oratório cantado. Só minha parte auricular sentia. Cântico de boca fechada, som vibrando surdo, como que está preso e contido. Amém, amém. Cântico de ação de graças pelo assassinato de um ser por outro ser. Assassinato o mais profundo, aquele que é um modo de relação, que é o modo de um ser existir o outro ser. O modo de nos vermos e nos sermos e nos termos. Assassinato onde não há vítima nem algoz, mas uma ligação de ferocidade mútua. Minha luta primária pela vida. Perdida no inferno abrasador de um cânion, uma mulher luta desesperadamente pela vida. Esperei que aquele som mudo e preso passasse, mas a vastidão dentro do quarto pequeno aumentava. O mudo oratório alargava-o em vibrações até a rachadura do teto. O oratório não era prece, não pedia nada. As paixões em forma de oratório. A barata de súbito vomitou pela sua fenda mais um surto branco e fofo. Ah, mas a quem peço socorro, se tu também? Pensei então em direção, pensei então em direção a um homem que já fora o meu. Se tu também não me servirias agora, pois como eu, tu quiseste transcender a vida, e assim ultrapassaste. Mas agora eu não vou mais poder transcender. Vou ter que saber e irei sentir a quem eu quis pedir socorro. Reza por mim, minha mãe, pois não transcender é um sacrifício, e transcender era antigamente o meu esforço humano de salvação. Havia uma utilidade imediata em transcender. Transcender é uma transgressão,
mas ficar dentro do que é, isso exige que eu não tenha medo. E vou ter que ficar dentro do que é. Há alguma coisa que precisa ser dita. Não sentes que há alguma coisa que precisa ser sabida? Oh, mesmo que depois eu tenha que transcender, mesmo que depois o transcender nasça fatalmente de mim como o hálito de quem está vivo. Mas depois do que sei, aceitarei como um hálito de respiração ou como um miasma? Não, não como um miasma. Tenho piedade de mim. Quero que, se o transcender me vier fatalmente, que seja como o hálito que nasce da boca que existe, e não de uma boca falsa aberta num braço ou na cabeça. Era com alegria infernal que eu como que ia morrer. Eu começava a sentir que meu passo mal assombrado seria irremediável e que eu estava pouco a pouco abandonando a minha salvação humana. Sentia que o meu de dentro, apesar de matéria fofa e branca, tinha, no entanto, força de rebentar meu rosto de prata e beleza. Adeus, beleza do mundo. Beleza que me é agora remota e que não quero mais. Estou sem poder mais querer estou sem poder mais querer a beleza. Talvez nunca a tivesse querido mesmo, mas era tão bom. Eu me lembro como o jogo da beleza era bom. A beleza era uma transmutação contínua. Mas com alívio infernal, eu me despeço dela. O que sai do ventre da barata não é transcendentável. Ah, não quero dizer que é o contrário da beleza. Contrário de beleza. Nem faz sentido. O que sai da barata é hoje. Bendito fruto do teu ventre. Eu quero a atualidade sem enfeitá-la, com o futuro que a redima, nem com uma nem com uma esperança. Até agora, o que a esperança queria em mim era apenas escamotear a atualidade. Mas eu quero muito mais que isto. Quero encontrar a redenção no hoje, no já, na realidade que está sendo, e não na promessa. Quero encontrar a alegria neste instante. Quero Deus naquilo que sai do ventre da barata. Mesmo que isto, em meus antigos termos humanos, signifique o pior, e, em termos humanos, o infernal. Sim, eu queria, mas ao mesmo tempo segurava com as duas mãos a boca do estômago. Não posso. Implorei para um outro homem que também ele nunca pudera e jamais poderia. Não posso. Não quero saber de que é feito aquilo que até agora eu chamaria de o nada. Eu não quero sentir diretamente na minha boca tão delicada o sal dos olhos da barata, porque, minha mãe, eu me habituei ao encharcado das camadas e não à simples umidade da coisa. Foi pensado no sal dos olhos da barata que, num suspiro de quem vai ser obrigado a ceder mais um passo, percebi que ainda estava usando a antiga beleza humana, sal. Também a beleza do sal e a beleza das lágrimas eu teria de abandonar. Também isso, pois o que eu estava vendo era ainda anterior ao humano. E aí, como vocês estão depois desse momento?
Eu sinto que tá ficando bem mais profundo, né? Tô até precisando de um tempo para elaborar, assim, o que tá acontecendo. E aquela parte, né? O acúmulo de viver numa superestrutura tornava cada vez mais pesado para se sustentar no ar. Não sei, Liz, se você lembrou, Bruno, do que a gente estava falando, né? Das estruturas, hoje mais cedo. Pensei nisso, assim, me veio na cabeça isso. Né? O peso de ser definida por algo, né? Seja o que for. E pegando o que você está colocando, como às vezes uma experiência abala essa estrutura, né? A gente vai lendo também, da falando, nossa, GH, pega essa barata, joga fora, vai viver a vida, né? Mas ela começa uma digressão sobre a barata e a gosma da barata, né? Tipo, mas é muito bonito isso também, né? Me vem muito um processo de análise, assim, de quando alguém pega uma coisinha e fica ali, né? Por mais que demora, às vezes é maçante, é entedioso, mas ela está trabalhando com aquela coisa que abalou. Não sei vocês, assim, mas eu me lembro de ter vezes em que eu pensava ou falava, nossa, eu não aguento mais falar disso, mas eu ainda tinha coisa para falar, né? Eu acho que isso acontece, não só quando a gente está falando, mas quando a gente está escutando também. Uhum. Mas fulano não sai disso, né? E eu acho bonita essa frase dela, que ela tá lá no comecinho que a gente leu hoje, que é na 45 do PDF, ela fala, mas que abismo entre a palavra e o que ela tentava. Parece que tem algo desse real mesmo, né? A palavra não dá conta, mas ela não cessa, né? Tipo, as palavras não dão conta, mas elas tentam. E eu acho que é isso, ela está tentando ali com as palavras, tentar nomear o inominável mesmo. Por isso que ela fica rodeando, né? Tem aquela frase, acho que é da Mas é um Marguerite rodopiar Duras, bonito. do escrever não se pode, se escreve. Acho que é alguma coisa assim. É Marguerite Duras, né? Acho que é dela. Acho que tem uma coisa aí que ela não consegue escapar mesmo, né? Que insiste mesmo, né? Fiquei pensando num atendimento que eu fiz hoje, que tem uma coisa parecida, que é na medida em que algo aparece, você vai se dando conta e aquilo assusta, mas permanece ali, mesmo assustada, vai até um abismo, assim, talvez repetindo, que é um atendimento que eu sempre vejo essa coisa do espanto, assim. Fala e assusta com aquilo que foi dito. Mas na outra sessão é o mesmo susto, assim, sabe? Porque parece que não tem como escapar. Para quem sabe, né? Porque tem uma coisa meio muito desconstrução aqui, né? Vai virando um nada, um abismo, um abismo, um abismo. E de repente ela fala: não, mas tem isso, não, mas tem aquilo. Eu acho que ela vai tentando reorganizar essa estrutura, assim, né? Diante de um centro ali que já não tá fazendo muito mais sentido, né? Mas eu fiquei muito presa nessa coisa do susto, assim. Isso que você fala, Amanda, me lembrou uma fala do Bruno no encontro da semana passada. Ele trouxe uma frase do Kafka, que a partir de certo ponto não há retorno. Esse é o ponto a ser alcançado, alguma coisa assim, né? Acho que são os sustos que fazem a vida ser um pouco diferente depois que a gente se depara com eles. Alguma coisa muda
não é mais a mesma coisa depois disso. E existe aí uma aposta de que seja algo que talvez benéfico, né? De que seja um susto, não sei se dá para dizer isso, né? Ou se é muito utópico da minha parte, mas um susto que vai mudar as estruturas, né? Talvez para uma estrutura mais vivível, fiquei pensando assim. Hum, Fiquei pensando nessa frase, né, do Bruno. É, acho que no caso dela, acho que sair já não ser mais o tripé, né? Já não ser mais esse tripé, ser uma outra estrutura, né? Uhum, Que ela falou lá no início, né? sim. Essa questão que a Lívia falou sobre o susto que pode mudar essas estruturas, acabou me lembrando uma aula de ciências políticas que eu tive na faculdade sobre a questão do conhecimento. Em que momento é o ser humano entender o conhecimento e entender o que seria necessário para o seu desenvolvimento. E aí eu percebi que a Clarice traz muito essa questão da indagação religiosa. Eu percebo isso, pelo menos nas obras dela. Inclusive, em Laços de Família, o texto Búfalo me traz muito uma noção religiosa, de um questionamento religioso que ela tem. E nesse aqui não foi diferente quando eu li essa parte. E a lei manda que quem comer do imundo, que o coma sem saber. Pois quem comer do imundo, sabendo que é imundo, também saberá que o imundo não é imundo. É isso? E aí, isso é muito, se você for parar para pensar, é muito bíblico, por conta que o que era a fruta não permitida no paraíso, segundo a Bíblia? Era a fruta que dava o conhecimento, fruto do entendimento, que fazia que até então a Eva pegou, né, segundo a Bíblia, comeu, e a partir daí ela pôde se localizar onde ela estava e questionar aquilo que estava ao seu redor, fruto do saber e do conhecimento. Então, em que momento o conhecimento vem e em que momento você rompe com esse pensamento? E essa mudança, de certa forma, vai trazer, tipo, um susto e esse susto vai mudar sua estrutura, sabe? Eu enxergo muito isso em Clarice, inclusive nessa outra parte também que ela escreveu. Eu já cedia. Ah, eu já queria ceder. Ter experimentado já era o começo de um inferno de querer, querer, querer. A minha vontade de querer era mais forte do que a minha vontade de salvação. Parece que ela tirou um trecho de alguma parte da Bíblia, é muito interessante. Porque ela traz isso, mas ela não traz como uma verdade absoluta, ela traz como um questionamento. E eu gosto disso em vários textos, e em Clarice e em outros escritores, que eles não trazem a resposta. São várias perguntas durante todo o livro, e daí a indagação fica com você. Eu gosto, particularmente. Eu acho que é por isso muito, eu já escutei de muitas pessoas, e eu me incluo, o quanto é angustiante ler Clarice, porque ela não traz respostas, né? Tipo, é quase, tipo, ó, fica aí com essa questão e se resolva, assim, né? E eu lembrei daquela, eu não sei se é dela ou, né, a internet deu essa frase para ela. Acho que é da Melanie Klein, quando ela fala, quando se come do fruto proibido, é expulso de um paraíso. Essa questão do susto que vocês estão falando, eu fiquei pensando, porque parece que ela tem esse espanto, não dá para voltar atrás. Ela é expulsa desse paraíso quando ela fala que ela vivia bem, vivia bem, vivia bem, né? Era e aí ela começa a, a lidar, a topar com o que ela fala de desumanização. E também ela fala de uma despedida. Acho bonita a frase que ela fala. Deixa eu ver aqui. Eu sabia que estava me despedindo para sempre de alguma coisa. Alguma coisa ia morrer. E eu queria articular a palavra que pelo menos resumisse aquilo que morria. Então ela começa uma aventura, né? Tipo, alguma coisa morreu, não dá para eu voltar. E com a palavra eu quero tentar. Não sei se é nesse livro ou no Água Viva que ela fala mordiscar, né? Que a palavra mordisca a coisa. Eu acho que ela se lança nessa aventura de tentar encontrar alguma palavra que consiga nomear o que morria, né? Eu achei interessante com isso que a Beatriz falou também,
porque ela fala da barata, né, como esse ser imundo, e ela fica com essa coisa de provar a barata, saber o sabor da barata, então meio que provar esse pecado. Eu acho que eu fiz muita associação, assim, com a questão do feminino também, pensando agora. Acho que tem aí uma questão assim. Pensei no fruto proibido, Eva, né? Como se ela tivesse tomando, assim, escolhendo comer desse fruto, né? Morder a maçã e aí talvez suportar as consequências disso, assim. Fiquei pensando nisso. Eu também, Lívia. E essa coisa de ser expulsa, né? Porque aí ela se dá conta, porque, né, o paraíso é quase como uma ordem absoluta em que as coisas vão ornando, né? E de repente ela vai se dando conta desse abismo mesmo, né? Tem algo aqui que não vai se encaixando, né? Não vai fazer nesse sentido. Ser expulsa mesmo dessa lógica, né? E ter que dar conta de alguma falta ali dela, de uma busca insaciável também, né? De tentar se localizar aí nisso, né? Uhum. E que tenha graça, né? Porque aí a partir daí que se pode criar alguma coisa, né? Sem spoiler, mas eu tô lendo muito tô lendo esse livro e o tempo todo eu tô lembrando de uma série que é a Pluribus, que tem uma coisa de um contexto de um tudo absoluto, tudo respondido. Só que não tem nenhuma brecha para algo se criar, né? Porque aí tudo tá tão preenchido de sentido que não tem nenhuma brecha para algo novo acontecer, para algo novo poder emergir ali também. Tudo perfeito, numa perfeita ordem, né? Um paraíso, mas sem a arte, assim, né? Basicamente. É preciso que haja alguma falta, né? Não só para que haja o desejo de respondê-la, preenchê-la, e isso é o que vai ser o motor aí, né, de para onde a gente vai, do que a gente vai ficar questionando, mas acho que para que a gente vá sempre também tentando, porque eu acho que a Clarice vai fazendo isso, assim, eu acho que esse livro todo é ela tentando nomear o positivo, né? E não dando conta disso, né? Não dando conta, assim. Nenhuma palavra consegue exprimir assim, o significado que ela quer, né? E eu acho que a análise é isso, né? É o tempo todo a gente tentando dar nome porque a gente tá vivendo, tá sentindo, né? Tá achando que a gente é, que a gente não é. E de repente a gente é isso, de repente a gente não é mais isso, é aquilo. E o que que é aquilo, né? Assim, e no final das contas a gente chega no fim sabendo que não tem nome que dê conta, né? Eu fico pensando isso, assim. Eu fiquei me perguntando o que que ela vai chamando de imundo, né? O que ela vai chamando de imundo? Nesse ponto eu fiz muita associação com o que a Beatriz falou, assim, da igreja, fiquei associando com coisas que eu já ouvi de outras pessoas, do quanto pode ser, assim, essa experiência, né, da igreja, às vezes, que coloca sua moral e normatiza, né, coloca o que que é o certo, o que que é o errado, o que que é o impuro, o que que não é. Mas eu queria o nome dessa série, Amanda. Você falou e eu queria. Eu não... Pluribus? Pluribus. Tribus. É, acho que é da HBO, não é? Não, ela tá na Apple. Só que
Quem tem? Eu vi pela Amazon, período teste gratuito lá. Se tiver Amazon, é um caminho. 7 dias. É legal, dá pra pensar, tipo, muita coisa IA, essas paradas assim, dá uma viajada por aí. Hum, É, Que o chat GPT, né, gente, é algo aí que tá, né, nesse preenchimento, essa angústia, não sustentar mesmo, né, essa série é boa mesmo. Não sustentar mesmo essa falta, né, de algum jeito, né, só que de um jeito de uma resposta muito absoluta, né, o que ela vai fazendo é, eu desconstruo para encontrar uma coisinha, eu deixo virar o abismo e localizo uma coisa ali, né, essa questão mais contemporânea é de não deixar mesmo, né? Nenhuma pergunta vir e já vir uma resposta, assim. Não sei vocês, assim, eu tenho atendido gente que eu falo, vejo uma relação muito sintomática, assim, com a IA, no chat GPT, assim. Porque ele vai fazendo semblante de tudo, né? Tipo, se você precisa de uma mãe, ele vai ser uma mãe. Se precisa de um orientador de mestrado, ele vai ser um orientador. Então, acho que é isso. A resposta pode ser várias, porque aquilo lá também vai personificando, né? Tipo, ele vai meio que tornando o que você quer que ele torne. É, mas eu fico pensando assim, parece que é aquela resposta à demanda primordial de que existe uma resposta para essa demanda, né? Mas se falar assim, chat, eu quero que você me trate como se fosse a Clarice Lispector. Ele vai ser, ele vai fazer pergunta, mas mesmo assim, ele não consegue não fazer, né? Ele não consegue não responder. Até para falar, não sei, ele vai. Uma vez um psicanalista argentino, ele postou, ele falou, qual que é a diferença de um analista, ou do chat, ou de um terapeuta e de um chat? É porque o chat não vai falar, não sei. Ele sempre sabe, né? Isso é grave, né? Bom, acho que ficamos, gente. O que vocês acham? Seguimos semana que vem? Vamos. PDF. Quem tá no PDF pode falar a página? Eu não sei, 56? eu não sei o PDF, mas aqui no livro da Rocco é na 83. Uhum. no PDF 56, Bruno falou. Tá. A minha edição também é da Rocco, 83. Então, até a próxima. Semana que vem, gente. Boa semana para vocês. Beijos.